No dia de ontem, Helena Matos e Sérgio Sousa Pinto desentenderam-se em direto e houve mesmo aqui uma discussão particularmente acesa e Sérgio Sousa Pinto defende aqui uma ideia que também tem sido promovida no último dia e nos últimos dias por Marcelo Rebelo de Sousa, que é: temos que trazer mais imigrantes para Portugal porque já precisávamos de mão de obra, então e agora que precisamos de reconstruir determinadas zonas do país, ainda precisamos mais de mão de obra. E, portanto, levando isto em consideração, acho interessante que os socialistas, para todos os problemas que apareçam no país, sugerem atirar imigrantes para cima. É mais ou menos como o PCP vocês pedem uma solução, eles ou dizem nacionalizar empresas ou dizem subir o salário mínimo. É sempre uma das duas e geralmente até são juntas. E, portanto, vamos ouvir esta primeira parte do debate e fazer uns comentários de seguida. Mesmo mão de obra já muito qualificada, e essa não foi de modo algum afastada por estas medidas de imigração, de controle de imigração que foram tomadas, porque não vem esse tipo de trabalhadores. Sérgio, desculpe, esse tipo de trabalhadores não vem de facto do Ingestão. Não vem. Pode dizer outra coisa. Não é verdade. Portugal devia apostar em cursos de formação profissional para essas... É verdade, sim. Não é e Portugal devia apostar em cursos de formação profissional para essas pessoas. Ou seja, nós não podemos estar a imaginar... O que o Governo disse com muita clareza, foi que o país precisava de mão de obra qualificada. Precisa, mas não é falou de médias qualificações, que são aquelas a que a Helena está a aludir, nem das baixas qualificações. O que o país precisa é de mão de obra qualificada. Claro. São os serralheiros, os eletricistas, os canalizadores, são mão de obra qualificada. Que a Helena se refere. Que são mão de obra qualificada. Pensei que eram cientistas, que são mão de obra qualificada. O Sérgio Sousa Pinto, nos últimos tempos, tem-se comportado como uma criança em televisão. Está a Helena Matos a falar e ele, durante 30 segundos, a dizer por cima: não é verdade, não é verdade. Comporta-se como um miúdo autêntico. E para quem anda a chamar atrasados mentais às pessoas, se calhar anda-se a comportar um bocadinho como um, não é? Portanto, é importante ter isso em consideração. Dizer-se que os serralheiros são... Eu percebo o que Sérgio Sousa Pinto quer dizer, não são mão de obra altamente qualificada. Eu percebo a quem é que ele se refere quando fala de mão de obra altamente qualificada. E sabem porque é que faz falta mão de obra altamente qualificada? Porque a geração mais formada de sempre foi expulsa pelo partido deste menino que está aqui na televisão. É verdade. Portanto, 30% dos jovens que são da geração mais qualificada que o país alguma vez teve foram expulsos do país por governos do partido deste menino que aqui está. É verdade. E, portanto, isso é que é verdade, Sérgio Sousa Pinto. Isso aí é verdade, sem dúvida nenhuma. No espaço de 10 anos tivemos a saída massiva. Eu acho que foi no espaço de 10 anos. Verifiquem este dado, porque eu posso estar enganado. É um dado que tenho mais ou menos a ideia de que esteja certo, mas posso estar enganado. Verifiquem. Mas nos últimos 10 anos tivemos a saída de mais de 1 milhão de pessoas de Portugal. 1 milhão de portugueses. E, portanto, será que nós precisaríamos mesmo desta gente? Não precisaríamos, essa é que é a verdade. Basta ver das pessoas que estão aqui presentes, que andam em torno, os estrangeiros residentes, que andam em torno dos 15, 20% da população residente, o que deve andar em torno de 1,5 milhão, 2 milhões de pessoas. Nós sabemos perfeitamente que as pessoas que estão a trabalhar deste número não são as 1,5 milhão, 2 milhões de pessoas. É um número bastante mais reduzido. Tendo em consideração que expulsámos 1 milhão de pessoas do país nos últimos 10, 15 anos, será que nós precisávamos mesmo destas pessoas? É a pergunta que fica no ar. Eu acho que é importante se fazer. É como eu vos digo, eu já disse isto anteriormente e eu admito a imigração como um fenómeno perfeitamente natural que aconteceu em toda a história da humanidade. Agora, o que está a acontecer é uma substituição populacional, uma invasão do continente europeu que tem sido promovida por burocratas em Bruxelas, como Sérgio Sousa Pinto defende e como o partido de Sérgio Sousa Pinto defende em Bruxelas. Eu compreendo que, como agora o Sérgio Sousa Pinto foi colocado de parte do Partido Socialista e substituído por uma rapper, precisa de dar sinal de si, precisa dizer: eu ainda estou aqui e, portanto, como eu ainda estou aqui, não se esqueçam de mim e tudo mais. Evidentemente que Sérgio Sousa Pinto agora está a receber uma subvenção vitalícia e, portanto, está mais à vontade para fazer as figuras que faz, porque na verdade o salário ao fim do mês está sempre garantido, mesmo que o Sérgio Sousa Pinto não faça puto da vida, e portanto tem uma subvenção vitalícia e portanto está à vontade, não tem que fazer nada. Agora, levando isso em consideração, é perfeitamente normal que o Sérgio Sousa Pinto queira dar de si e que ache que voltar a defender
defender algumas pautas do Partido Socialista com uma forma, até de certa forma, mais populista, contra a qual eu não tenho nada. A forma é o que é, cada um utiliza a forma com que mais se identificar. Eu não estou aqui para julgar formas, estou aqui mesmo para julgar conteúdo. O Sérgio Sousa Pinto e os seus colegas de partido defendem substituição populacional para resolver todos os problemas. Nunca ouvi estes artistas defender uma política de natalidade para os portugueses. Nunca ouvi estes artistas defender uma política eficiente de retorno dos jovens nacionais, e não só dos jovens, até dos mais velhos, que mesmo não estando nos jovens, são pessoas em idade ativa e que estão disponíveis para trabalhar, até porque é o que estão a fazer lá fora, portanto também o fariam cá dentro, porque há muitas pessoas que evidentemente que amam tanto este país como eu e que desejam voltar e não veem condições. Nunca vi o Sérgio Sousa Pinto defender nada disso. O que é que ele defende constantemente? Substituição populacional, descaracterizar o país. E, portanto, é isto que temos. São estas as soluções dos socialistas e a solução até do social-democrata Marcelo Rebelo de Sousa. Vamos ouvir a segunda parte. O Sérgio tem noção de quanto tempo é que demora a formar um bom serralheiro ou um bom eletricista? Que é isso que Leiria precisa. O que se pode dizer é que o governo tem de passar a investir em cursos de formação profissional para esses imigrantes, porque não então podemos vai ter que ser rápido, porque nas autoestradas o desconto nas portagens só vai durar uma semana. Não vamos misturar uma coisa com a outra que não tem nada a ver, não é? Os descontos nas autoestradas são descontos nas autoestradas. Está no planeta da argumentação e da fantasia. Sim, isso é uma fantasia. Sim, os descontos nas autostradas. Está no plano da fantasia. Porquê é que estão no plano da fantasia? Não há pessoas para trabalhar. Claro que não há. Enquadradas por empresas boas, profissionais, experientes no mercado de trabalho, na construção civil, em Portugal. Esse problema já existia em relação aos objetivos programados do PRR, e com a devastação do enorme território da região centro, o problema agudiza-se. Mas a Helena acha que não. Pronto, mas onde é que eu disse isso? Claro que a verdade e a realidade... Onde é que eu disse isso? Não importa nada. Eu não disse nada disso. O que eu disse, e repito, é que Portugal não tem mão de obra qualificada e, portanto, a imigração que recebe tem de lhe passar a dar formação profissional. Porque, de facto, eletricistas, pedreiros, serralheiros são mão de obra qualificada. E pois são as empresas que dão. Precisamos. Se tiverem acesso a essa mão de obra, as empresas dão qualificação. Não sou eu que vou dar, também não é a Helena. Não. São as empresas, também não é o Estado. Sérgio Sousa Pinto comporta-se como alguém numa tasca. Anda constantemente a falar da forma populista. Aliás, no dia das eleições, da primeira volta das presidenciais, estava completamente descontrolado em direto. Parecia que, não sei, ou que estava sob o efeito de alguma substância ou alguma coisa do género. Completamente descontrolado em direto. E atenção, não estou a falar de substâncias ilegais, que é para não me virem processar. Pode ser álcool. Pronto, por exemplo, estava sob o efeito de alguma coisa, não sei o que é, mas ele estava francamente agressivo para quem era apoiante de um candidato que tinha acabado de ganhar as presidenciais, pelo menos a primeira volta. Portanto, aquela agressividade não me parece de uma pessoa boa da cabeça, honestamente. E, portanto, não estou aqui a fazer considerações, mas aquilo não estava muito bom nas eleições presidenciais, realmente não. Agora, esta ideia de que precisamos de pessoas para trabalhar, sempre precisámos. Eu pergunto, como é que vivemos 900 anos de história sem sermos substituídos e sempre tivemos mão de obra? Será que começámos a ter framboesas desde os últimos 7 anos? Ou já havia framboesas em Portugal e quem as escolhesse antes desta invasão massiva promovida pelo Partido Socialista? É que eu ia jurar que a apanha da fruta sempre tinha sido feita por alguém. Agora, começaram a expulsar massivamente as pessoas, que é uma coisa que eu acho engraçada. Isto é o círculo socialista. Começam por temos necessidades de mão de obra. Depois expulsam os jovens nacionais. Depois dizem temos falta de mão de obra. Depois promovem a imigração em massa. E é este o círculo socialista. Não sei se já se aperceberam disso. Este círculo que tem sido promovido pelo Partido Socialista é expulsam massivamente os nacionais e depois dizem faltam-nos pessoas. Pois está claro que faltam pessoas, vocês expulsaram-nas. Olha, pudera, que faltam pessoas. Caramba, essa é que ninguém estava à espera, que faltavam pessoas. Tragam os nossos de volta, que temos muita gente lá fora à espera para querer voltar, à espera de uma oportunidade para se conseguir estabelecer, para ter uma casa, para ter um salário digno. E posso-vos garantir que as pessoas vêm. Mas eu compreendo que para os empresários e aliás, para o próprio Sérgio Sousa Pinto, de um ponto de vista político, para dar um penso rápido a um problema que é mais complexo do que isso, seja muito mais fácil para pagar 500 euros a 3 imigrantes do que 1.500 euros a um português. Causam dumping salarial, aumentam as rendas porque vivem aos 10 e aos 15 numa casa, e mesmo que vivam 1, 2 por casa, são imensas pessoas a procurar casa e, portanto, a procura aumenta.
e a oferta não tem correspondência, os serviços públicos são pressionados, descaracterizam-nos o país, parece que passamos a ser estrangeiros na nossa própria casa. E a solução do Sérgio Sousa Pinto para todos os problemas que existem é enfiem aí imigrantes e eles que resolvam. E portanto, o Sérgio Sousa Pinto não quer saber do país. Neste momento em televisão comporta-se como uma criança mimada, que é uma coisa que eu acho impressionante, e perdeu toda a noção que tinha da realidade. Agora com a subvenção vitalícia se calhar está mais disponível para se revelar verdadeiramente e para mostrar verdadeiramente o que é. E portanto, era isto no fundo que eu tinha para partilhar. Fico-vos muito grato que estejam desse lado. Peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo e que subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais, o MBA na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.